Olá, meus queridos. Espero que vocês sintam-se muito bem-vindos na nossa aula de computação gráfica inicial. Nós ainda não tivemos um encontro síncrono, mas teremos, tá? É que tem sido muito disputado os encontros síncronos nas primeiras semanas aí, e eu também tive uma trabalheira imensa para a infraestrutura dessa aula inicial nossa. E logo vocês vão entender por quê, porque eu tenho uma atividade para que vocês façam. Essa atividade não é nada difícil, não é nada desafiadora, mas talvez seja a atividade onde vocês terão que desprender o maior esforço de toda a disciplina, porque ela consiste em instalar no computador de vocês um Leviatã gigante. Vocês vão instalar um programa enorme e por isso mesmo esse vídeo aqui, embora seja um vídeo que potencialmente muito curto, eu ainda não sei quanto tempo vai levar, ó, já levou 1 minuto e 9 segundos por enquanto. Embora esse vídeo seja potencialmente curto, é possível que vocês levem mais de uma semana para resolver o problema, como eu levei para preparar a infraestrutura para esse vídeo, tá? Então chega de suspense e vamos começar o assunto. A computação gráfica não é uma aula de AutoCAD, não é uma aula de Photoshop, não é uma aula de SolidWorks, não é uma aula de Blender, não é uma aula de Unity. O que nós vamos aprender, em tese, é os fundamentos da computação para que você faça um Photoshop, para que você faça um Blender, certo? Claro que nós não vamos fazer o Blender inteiro, o Photoshop inteiro, o AutoCAD inteiro, porque nós temos 60 horas de aula só. Mas nós vamos ver como é que, quando eu vou lá e mando fazer um quadradinho dentro do Blender, como é que isso é feito de verdade. Bom, existem bibliotecas para isso. A biblioteca que nós vamos usar é a OpenGL. A OpenGL é uma biblioteca aberta e ela funciona em praticamente todas as linguagens de programação que eu consigo me lembrar, certo? Então, tem o seguinte, o OpenGL, tá? Ele é responsável por fazer os objetos gráficos num programa, mas não é responsável por controlar a estrutura que está ao redor daquele objeto. Por exemplo, criar a janela. Você pede para o Windows criar a janela e o Windows vai criar a janela com base em comandos que ele vai enviar para o CPU e não para o GPU, tá? Então, o que é um desafio no OpenGL é eu ter um controlador que pegue todos os trechos de código que são do CPU, mande para o CPU, todos os trechos de código que são do GPU, mande para o GPU, que consiga alternar entre os objetos. Ó, clicar o mouse não é com a placa gráfica, clicar com o mouse é com o computador convencional. Ah, mas agora desenhar um losango volta a ser situação da placa gráfica. Bem, a biblioteca que faz a separação do OpenGL pro, do que é do CPU para o GPU para o OpenGL, existem várias, mas a mais famosa talvez seja a GLUT. Talvez não a mais famosa, talvez a mais simples, tá? Ok? E também existe GLUT para diversas linguagens de programação, diversos compiladores, ok? Existe para microscópico e já um pouco antigo DevC? Existe, tá? Existe ali, sei lá, pro Node.js, não sei, deve existir lá, né? Mas o que nós vamos fazer, e é onde eu vou dar suporte, vocês não são obrigados a usar isso, mas eu só vou dar suporte para o Visual Studio, Microsoft Visual Studio. Por quê? Porque você já deve ter trabalhado com NetBeans, ou com o Ellipse, ou não sei o quê, e vocês vão ter que, uma hora ou outra, ter contato com o Visual Studio. Então, eu não tenho lugar no meu computador ou coisa assim, eu posso até ajudar, mas eu não vou garantir que vocês vão conseguir fazer num compilador que não seja o Visual Studio. O que eu vou garantir que se não der certo eu vou junto, que eu vou lá olhar, não sei o que, e eu vou até o fim, até funcionar, é no Visual Studio.
Professor, mas eu tenho um computador velho, dinossaurico ali, eu instalei o Dev, eu instalei o Glut que o seu professor falou e deu certo no meu computador. Ótimo, seja feliz, roda lá, não tem problema. Só que o meu suporte, assim, agora deu não sei o que e tal, eu vou lá no Visual Studio para dar suporte para vocês. E o Visual Studio, meus queridos, ele é gigante, tá? Então eu vou mostrar para vocês hoje, essa é a tarefa de vocês, instalar o Visual Studio. Para isso eu preparei essa maravilhosa máquina virtual que vocês estão vendo aqui, onde o único aplicativo instalado por enquanto é o Google Chrome. Na verdade tem mais um aí, mas um rapidinho que eu instalei ali para ajudar meu irmão numa outra coisa. Então, meus queridos, vocês não precisam criar a máquina virtual para instalar. Por que eu estou instalando nessa máquina virtual aqui, então, na aula que eu estou dando para vocês? Porque eu já tenho o Visual Studio instalado, tanto o Code quanto o Visual Studio normal. Esse aqui é o Code, esse aqui é o Visual Studio IDE, no meu computador de verdade. Eu não quero misturar as coisas, tá? Então vamos lá, eu vou instalar na máquina virtual, mas vocês podem instalar na máquina real de vocês. Façam um ponto de restauração antes e tal, né? E vocês vão instalar. Bom, instalar o Visual Studio não tem muito segredo. O problema é que eu aconselho que vocês tenham aí uns 15 GB livre no disco, tá? E isso pode ser um problema, para mim foi. Eu tive que ir atrás de comprar um HD externo, porque eu não tinha mais espaço nos HD externos que eu tenho em casa, eu tive que esperar chegar, daí chegou, daí eu peguei coisas do meu computador, só veio no HD externo, blá, 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 hoje que eu tô pronto para dar essa aula. Então agora eu vou colocar aqui, ó, Microsoft Visual Studio no meu browser, certo? E ele provavelmente vai ser o primeiro link que vai abrir aqui. Ideia do Visual Studio aqui, isso mesmo, é o primeiro link. Ali no Classroom eu vou deixar o link para o Visual Studio para vocês, tá? No Classroom, não se preocupem muito com isso, ok? Se preocupem em ter um bom espaço em disco só. Por isso eu digo que vai ser talvez uma tarefa que vocês não consigam acabar no mesmo dia, aceitar tudo aqui, porque às vezes vocês não conseguem liberar esse espaço, às vezes vão ter que ir atrás de uma versão mais antiga do Visual Studio, porque na máquina de vocês não roda essa, né? E mesmo quando rodar, fazer um download enorme assim pode levar um tempão, né? Eu até deixei aqui, estou trabalhando na frente da TV, eu deixei aqui meio pronto lá o Space Today, que eu gosto de assistir, que aí eu vou dar pausa aqui, não começar o download, para o vídeo não ficar longo, eu vou ficar assistindo YouTube e até que não acaba. Pois bem, quando você entrar no site de Visual Studio, ele vai fazer algumas perguntinhas para vocês aqui, tá? Então, tipo do aplicativo que eu quero fazer. Nós vamos fazer ele, eu vou dar aula para vocês no Cezão mesmo, para não ter problema de mas é que eu esqueci de importar a biblioteca, mas é que agora isso aqui tá, não sabe. Eu quero que vocês se preocupem em fazer o objeto gráfico que eu pedi e não com a orientação a objeto ou com questões de linguagem. Então eu vou pegar lá o dispositivo desktop, que é o mais tradicional, tecnologia C++, que é tradicional, não é corona não, fui tomar um gole d'água e me afoguei. Windows, certo? Aí ele vai deixar prontinho em baixar um instalador do Visual Studio aqui. Se você quiser baixar já o de instalação sem depender da internet e tudo mais, você desce aqui, que no finalzão deve ter aqui, ó, Visual Studio Community IDE completo, tá? Que aí sei lá quantos giga vai dar. Pessoal, atenção, não é o Visual Studio Code que eu quero, é o Visual Studio Community. Tá? É esse que eu vou dar suporte. Nada impede que vocês instalem o Glut que funcione num outro compilador, tá? Se o pessoal não conseguir mesmo instalar o Visual Studio, vamos lutar aí para instalar
o Glut e tal em outros compiladores. Todos os anos que eu dei essa matéria, é a primeira vez que eu estou dando ela assim, sem perspectiva de ser presencial, pelo menos. Todos os anos teve alguém que disse: eu não vou instalar esse negócio enorme no meu notebook, eu vou instalar aqui, ó, instalar lá o compiladorzinho C qualquer, e aí apanhou que nem um cachorro lá até que funcionou lá e deu certo. E disse: professor, deu certo, fiz funcionar, posso usar aqui? Deve. Deve, todo ano tem um que instala. Eu digo: pode, claro que pode, né? Só que a maior parte dos alunos acha mais tranquilo fazendo o Visual Studio. Então aqui, ó, baixar o Visual Studio, eu vou baixar o Community. Pim. Tá. E ele vai baixar rapidinho para mim um pequeno software de instalação para fazer o download, bem pequenininho. Agradecemos por baixar o Visual Studio. O download começa em breve, se não começar, clique aqui. Ó, começou o download, acho que até já acabou porque ele é bem pequenininho. Tá? Então vamos clicar nele agora. Aqui o browser eu posso minimizar ou fechar, que não tem mais importância. Lembrando, meus alunos, que eu estou instalando a máquina virtual aqui apenas para não sujar o meu Visual Studio que eu já tenho na máquina real, tá? Para mim mostrar a instalação para vocês. Vocês façam na máquina real de vocês, se vocês quiserem. Até aconselho muito, ok? Sim, pode executar o instalador do Visual Studio. E a hora que começar os downloads nervoso, eu vou dar pause aqui na gravação do vídeo, tá? Antes de começar, precisamos definir algumas coisas. Continuar. Então agora está baixando, vai baixar para mim aqui 27 MB de coisitas. Vai instalar. Se começar a demorar, eu dou pause. Mas acho que não vai demorar não. A máquina virtual é mais demorada, né? Mas não deve demorar muito. Ó, já estava abrindo para dar pausa aqui. Andou aqui o instalador. Muito bem. Ok, lembrando que eu estou fazendo a máquina virtual apenas para pegar um computador sem o Visual Studio para mim explicar para vocês. Professor, como é que eu pesquiso sobre esse negócio do Glut, etc e tal? Pesquisa com isso mesmo, Glut, que é gluten em inglês que se traduziria, né? FreeGlut, OpenGlut, esses são os ali. Nós vamos usar o FreeGlut, tá? Então pesquisa FreeGlut, que lá vocês vão encontrar como instalar o alternador de janelas necessário para o OpenGL. Muito bem, agora aqui vai começar o Leviathan de vocês. Preparando tudo. Eu odeio quando começa assim. Vou dar pausa aqui até que ele prepara tudo, tá? Ó, levou muito menos tempo. Ok. Então aqui a tela de vocês provavelmente vai ser mais agradável, tá? Porque deve estar numa resolução melhor, né? Você vai escolher o que você quer instalar. Então eu quero o desenvolvimento desktop C. Pimba. Aqui. Quando eu escolhi desenvolvimento desktop C e eu escolhi apenas isso, ele vai me dar quanto espaço que eu vou ocupar no disco no download, que acho que é 7 GB e pouco. Não estou conseguindo mover essa janela para o lado. Não estou conseguindo mover. Se vocês colocarem mais coisas aqui, não vai dobrar de tamanho, tá? Claro que pode dobrar se escolher muitas coisas, né? Desktop com C. Aqui, ó. Aqui seria mobile, desenvolvimento para celular em C. Não vou instalar, tá? Mas tem muitas outras coisas, Unity, parte de jogos, a parte aqui de análise de dados, desenvolvimento de extensões, tem muitas coisas. Okay? Eu tenho que jogar as janelas para o lado aqui para mim poder clicar aqui no OK. Espera aí que eu acho que eu vou até mudar essa resolução do Windows aqui para ficar
mais parecido com a máquina de vocês. Me dê um segundinho. Pronto, coloquei numa resolução maior. Agora deve estar mais parecido com o que vocês têm lá. Eu gosto de usar a resolução baixa quando estou gravando vídeo, que as letras ficam maiores na máquina virtual, os alunos enxergam melhor. Mas nesse caso, prejudicando, porque estava cortando esse pedacinho aqui do instalador, né? Então eu coloquei aqui só desenvolvimento para C. Ele já me disse que vai ocupar 7.78 GB, tá? Claro que eu poderia colocar mais coisa. Eu coloco aqui o desenvolvimento para .NET. Vou colocar aqui, ele deve aumentar um pouquinho. 11 GB. E assim vai indo, né? Vou colocando mais coisas, ele vai aumentando. Eu posso colocar depois mais coisas, tá? E até por isso que eu não estou fazendo, não estou usando a minha máquina real, porque lá eu tenho mais coisa. Aqui na máquina da verdade eu tenho mais coisa, tá? Então eu estou instalando uma máquina virtual para mostrar para vocês. Eu só quero o C, tá? Tudo isso aí tá bom para mim instalar. Ok? Agora eu não preciso dizer que ele vai começar a fazer o download e vai depois iniciar a instalação e tal. Não é nada difícil o que eu estou pedindo para vocês. Só que isso é demorado, porque é o inferno, tá? Então é isso que, assim, eu até estou passando isso aqui ainda numa aula síncrona, porque aí eu posso vir agora aqui, dar um pause, assistir meu YouTube, vocês também. Não, pause, vão jantar, vão almoçar, vão fazer o, sei lá, o que vocês querem fazer. Isso vai demorar pra caramba. Aí de repente, antes de fazer isso aqui, vocês têm que liberar espaço. Ah, o professor falou 15 GB, mas ali só tá pedindo 7. Eu achei melhor liberar 15 GB, porque na hora de descompactar muitas vezes pede mais espaço, né? Tal. Tentem com menos se vocês estão com dificuldade de ter todo esse espaço livre, né? Só que saibam que qualquer coisa vão ter que começar de novo, ok? Então agora eu vou dar um pause e sei lá quando eu tiro do pause para continuar o vídeo, tá? Olha, começou a dar sinal de vida ali, ó. Baixando e verificando 0 de 2,1 GB. Daqui a pouco vai baixar tudo e aí, quando é a primeira tela que me pede qualquer coisa para mim, eu tiro o vídeo de pause, tá? Até daqui a pouquinho. Muito bem, meus queridos, o meu aqui acabou, levou menos de 1 hora. Talvez alguns de vocês digam assim, nossa, professor, aqui levou 4 horas, porque minha internet é muito lenta, etc e tal. Aqui eles disseram, nossa, professor, eu acabei em 10 minutos. Cara, não diga isso, riquinho. Que é só se você tem uma internet maravilhosa, um notebook super power gamer, que você conseguiu acabar tão rápido, tá? Então agora vamos lá. Visual Studio encerrou, vamos entrar no Visual Studio. Lembrando que eu estou dando uma máquina virtual. Eu não vou dar aula aqui, vou dar aula na minha máquina real. Aqui apenas é o processo de instalação. Tá demorando, hein? Eu vou dar pausa aqui de novo. Não precisou, já tá pedindo para entrar com a conta. É que a máquina virtual, né, também, né, vamos ser sinceros, é pesado para uma máquina virtual num PC comum, né? Aqui, para entrar com sua conta Microsoft, se vocês não tiverem, vocês podem criar, ou então, que nem eu que já tenho, posso entrar com a minha. Avançar. Tá gravando? Tá. Senha, vou colocar minha senha aqui. Eu não lembro se é uma ou é outra, vamos ver.
Mostrar. Tá funcionando. Na máquina real a tendência é isso ser mais rápido, tá, meus alunos? Que demora. Pronto, avançou. Aí agora nós vamos criar um projeto. Ele é um pouco diferente do meu, da minha máquina. Vou ter que atualizar lá. Criar um projeto. Muito bem. Nosso objetivo é nós saber que o Visual Studio funcionou. Eu sei, muita gente vai mudar para preto no fundo. Talvez até eu mesmo use preto, né? Vamos usar aqui um projeto de console, C++. Próximo. Nome do projeto: Teste Inst, que é teste de instalação, né? Criar. De repente, só fazer tudo na máquina virtual seria uma loucura. Vamos esperar abrir o projeto. Pronto, abriu o projeto. Então ele já abriu um projetinho para mim no C, onde ele está escrevendo aqui um alô mundo. Eu posso mudar isso aqui, tá? Eu vou colocar aqui pandemia que não acaba. Lembrando que isso aqui é um teste se a gente instalou direito o compilador, não é uma computação gráfica ainda, tá? Isso aqui, mesmo quando não tem pandemia, eu convido meus alunos a trazer os notebooks deles ou desktop de casa para fazer isso, porque é uma sacanagem o cara não conseguir executar a atividade, tá na escola no seu computador, né? Eu tenho que ter certeza que tá tudo funcionando. Para aumentar o zoom aqui deve ser Ctrl++, né? Será que não? Exibir zoom. Onde é que tá? Eu não consigo nem ler, é tão miudinho. Gente, não consigo ler. Bom, depois eu vou pegar a câmera do celular, vou fotografar aqui e fazer para dar um zoom para mim. O fato é que aqui agora, se eu der um play, tem que aparecer escrito o que eu falei, e aí é sinal que o nosso compilador compila e esse vídeo está pronto. Gente, eu tô cego, hein? Iniciando a compilação. Tarará, tarará. Compilação iniciada. Na máquina real não deve levar tanto tempo, tá, gente? Logo deve aparecer o código executando. Nossa, que depois de um bom tempinho, ó, tá começando a abrir a aplicação aqui, logo deve aparecer escrito o texto meu aqui.
Vamos aguardar, lembrando que a máquina virtual é necessariamente mais lenta, né? Ó, pandemia que não acaba. Nossa, parece que tem alguém digitando aqui o prompt, ó. Então, meus queridos, chegaram aqui, quer dizer que o Visual Studio de vocês funcionou. Muito bem. Mas eu não fiz tudo isso aqui para mim ver um Alô Mundo diferente, né? Não, mas é o que nós vamos ver na aula de hoje. Agora nós vamos ver um Alô Mundo de computação gráfica, certo? Vamos aguardar o próximo vídeo, onde eu vou mostrar para vocês como testar o funcionamento do Glut e do OpenGL na máquina de vocês, tá joia? Vamos parar esse vídeo para iniciar um novo.